Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai ver aqui algumas doenças, né, que pode estar associada com manifestação oftalmológica, tá? Dentro da dermato, muitas doenças podem ter relação com acometimento ocular, tá? Por exemplo, gente, dermatite atópica, né? Dermatite atópica, quando o paciente ele apresenta erupções eczematosas, assim, na face, a gente encaminha para o oftalmo para ver se não tem alguma lesão também ocular, né? Rosácea, né? Rosácea telangiectásica, rosácea papulopustulosa, a gente também, na verdade, a gente pergunta para o paciente já, né? Todos os pacientes de rosácea, a gente pergunta em relação à sensação de areinha no olho, se o olho fica vermelho, se tem fotofobia, né? Blefarite. Então, faz parte da nossa anamnese, né? Fazer alguns questionamentos em relação ao acometimento ocular, tá? Então, dentro dessas doenças que eu trouxe aqui, né? Algumas delas, né, cursam com manifestações, por exemplo, de sintomáticas, né, e até visíveis, né, de acometimento ocular. Outras não, né, são assintomáticas e são achados, né, que aí e muito importante até para fechar um diagnóstico, tá? Então, a parte oftalmológica para a dermatologia é muito importante, né? Por causa disso, porque às vezes o comprometimento dermatológico ele não é tão específico, mas o achado oftalmológico é, tá? Então, por isso que eu acho importante a gente lembrar dessas doenças, tá? Então, eu trouxe aqui oito. Das oito, aquele mesmo esqueminha, tá? Sete apresentam acometimento oftalmológico clássico, uma não, tá? Vamos ver se vocês conseguem encontrar, tá? Dentro dessas manifestações dermatológicas, algum diagnóstico que possa ter um comprometimento oftalmológico e encaixe essa, essa, essa associação aí nas lesões de pele. Tá bom? Então, de novo, pausem o vídeo, né? Avaliem cada lesão, pensem nos diagnósticos, né? E tentem encaixar com acometimento oftalmológico, tá bom? Então, pausem o vídeo, gente. Procurem a 7, tá? E aqui não tem, tá bom? Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com essa lesão aqui, por exemplo, né? Então o que que a gente está vendo aqui? São pápulas normocrômicas, algo amareladas, né? Essa coloração chama muita atenção da gente também, tá? Agrupadas, formando uma placa na face lateral do pescoço, né? De uma mulher jovem, tá? E até um aspecto meio de às vezes uma sobra de pele, né? Então, assim, uma pele redundante, tá? Então, isso daqui também é interessante também, tá? Então, com essas lesões, gente, né? Com essas pápulas amareladas, agrupadas, associado a essas sobras de pele, né? Em algumas circunstâncias, na face lateral do pescoço de uma mulher jovem, um aspecto de pele de galinha depenada, né? Que é o clássico que a gente encontra. O que que a gente lembra, né? Qual que é o diagnóstico que vem o mais clássico para a gente com essas lesões na região cervical, gente? É o pseudoxantoma elástico, né? O pseudoxantoma elástico. Para essa paciente, gente, lembra que, por exemplo, dentro da dermatologia tem várias outras doenças que cursam com alterações, né? Nessa região aqui do pescoço, tá? Da face lateral do pescoço, nesse padrão pseudoxantoma elástico símile, né? Mas o pseudoxantoma elástico é o que a gente sempre procura, né? O que que a gente, por exemplo, pensando em pseudoxantoma elástico, o que que a gente pergunta, o que mais a gente procura no exame dermatológico para essa paciente para sustentar a hipótese de pseudoxantoma elástico? O que que a gente fala para ela fazer? Para ela everter o lábio, para a gente ver se tem aquelas pápulas amareladas no lábio inferior, né? Faz parte ali também dos achados dermatológicos do pseudoxantoma elástico. O que que a gente vê? Às vezes, o vínculo mento, tá? Também isso aqui é encontrado também nos exames do pseudoxantoma elástico. A gente pode encontrar esse aspecto de pele de galinha depenada em outras flexuras, por exemplo, flexuras axilares, né, na fossa cubital. Então, tudo isso daí vai corroborando ali o diagnóstico clínico de pseudoxantoma elástico. O pseudoxantoma elástico, gente, qual que é o problema dele, né? Qual que é a fisiopatologia do pseudoxantoma elástico? Vocês lembram? É aquela calcificação das fibras elásticas, né? Qual que é o problema? Que fibra elástica tem na derme, tem no olho, tem no sistema cardiovascular. Esse que é o problema, tá? Então, assim, o pseudoxantoma elástico, ele tem acometimento ocular? Tem. Normalmente, o que que ele faz de mais clássico do acometimento ocular, gente? As estrias angioides, né?
As estrias angioides são encontradas somente no pseudoxantoma elástico? Não, tá? As estrias angioides são encontradas em várias outras doenças dermatológicas, tá? Mas é um acometimento oftalmológico bem característico do pseudoxantoma elástico, né? Ele pode ser assintomático ou ele pode levar à perda visual, perda do campo visual, tá? Então isso aqui é importante, né? E qual que é o probleminha do pseudoxantoma elástico que a gente falou? Como tem tecido elástico, por exemplo, na derme, né? No olho e no sistema cardiovascular, essa paciente, ela tem um maior risco do que, gente? De eventos cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, IAM, né, claudicação intermitente, sangramento do trato gastrointestinal. Então, é importante, né, a gente fazer esse diagnóstico, pensar nesse diagnóstico, encaminhar para o oftalmologista, né, para fechar, né, certinho todas as manifestações e orientar a paciente que ela apresenta uma doença de pele, mas com um risco maior de ter um acometimento cardiovascular de uma forma precoce? Sim, tá? Então, por isso que a ideia do pseudoxantoma elástico, né, o encaminhamento para o oftalmologista, né, para avaliar essas estrias angioides que estão presentes em praticamente 100% dos pacientes depois dos 30 anos, é interessante para sustentar a hipótese, né, e para ser acompanhada com o cardiologista também, tá bom? Por causa de aumento de chance de, por exemplo, eventos cardiovasculares de uma forma de início precoce. Então, bastante importante. Então, o pseudoxantoma elástico tem sim as estrias angioides, tá? Bom, e esse paciente aqui, gente, o que que a gente, qual que é a característica, né? É uma mácula acrômica periocular. Gente, na dermatologia só tem uma coisa que é acrômico, que é vitiligo, tá? Aí, se a gente for pensar, todas as outras alterações são hipocrômicas, tá? Por exemplo, o líquen escleroso, ele tem uma cor bem, assim, parecido com acrômico também, né? Ou LED, às vezes fica bem acrômico também. Mas essa mácula acrômica periocular, vitiligo, né? Bom, o vitiligo, gente, ele tem associação com acometimento ocular? Tem, né? Então, assim, o que que a gente pergunta, pelo menos no nosso ambulatório, quando o paciente chega com um vitiligo periocular? Que não é incomum, né? O vitiligo periorificial, periocular, perioral, né? A gente pergunta o quê? Se ele já teve alterações meníngeas, né? Se ele tem disacusia bilateral, se ele tem alterações oftalmológicas e se foi precedido por uma infecção viral, por exemplo, esse surgimento das lesões vitiligoides, né? O que que a gente está pensando, gente? O que que a gente está suspeitando? Da síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, né? Então, assim, isso daqui é importante. Por quê? Porque são sintomas gripais que evoluem com sinais meníngeos, né, encefalite, meningite asséptica, depois evolui com uma uveíte bilateral e depois com um padrão de disacusia, tá? Então, e depois surgimento de lesões vitiligoides periocular, pode ter poliose, né, pode ter leucotriquia, tá? Então, tudo isso daí é importante. Então, assim, a síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, que são lesões vitiligoides perioculares, né? Pode ter acometimento ocular? Pode. Uma uveíte bilateral, tá? Uma uveíte bilateral da síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Poxa, mas você pergunta para todos os seus pacientes de vitiligo que tem um vitiligo periocular se ele teve sintomas gripais, se ele tem sintomas oftalmológicos, se ele tem sintomas otológicos e se ele tem sintomas meníngeos? Sim, tá? A gente acaba perguntando, tá bom? Então, assim, sempre para descartar a síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Importante. Então, o vitiligo, esse especificamente, tem associação com acometimento ocular? Sim, tá? Não precisa ser necessariamente periocular, tá, gente? Um vitiligo, por exemplo, predominantemente nessa região da face, ou associado à poliose, né? Associado, por exemplo, à leucotriquia e alopecia areata. Lembra? São as outras associações da síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada que também pode ter manifestações dermatológicas, tá? Alopecia areata, né? Poliose, né? E as lesões vitiligoides perioculares, tá? Bom, e aqui esse paciente, gente, o que que a gente vê aqui, né? São pápulas acastanhadas, aparentemente monomórficas, né? Não dá para ver se elas são espiculadas ou se elas são não espiculadas, se elas são foliculares ou não foliculares, não dá para ver nessa foto. Mas
sempre quando a gente está diante de várias bolinhas, né, gente, de várias pápulas, sempre a gente coloca o dermatoscópio para ver se ela é folicular ou não folicular. Isso daí é um divisor de águas para a gente, para chegar num diagnóstico correto, tá? Mas a princípio são pápulas é, acastanhadas distribuídas na região extensora dos membros superiores, dos cotovelos, tá? O que que a gente pensa para esse paciente, gente? Esse padrão tem vários diagnósticos diferenciais, tá? Por exemplo, líquen espinuloso, né, frenoderma, né, líquen nítido, às vezes pode fazer um padrão também em áreas extensoras, tá? O que que a gente, queratose pilar, o que que a gente pensa para esse paciente, gente? Se esse paciente, por exemplo, tiver essas lesões, né, queratóticas nessas áreas extensoras nos cotovelos, mas cegueira noturna, cegueira noturna, o que que a gente pensa? Gente, pode ter queratomalácia, tá? Mas se o paciente tem essa queixa de cegueira noturna, né, fotofobia, o que que a gente vai pensar? Que ele pode ter o frenoderma, tá? O frenoderma, gente, que é uma deficiência de vitamina A, né? Ele tem acometimento ocular? Tem, gente. Vitamina A, o retinol, é um derivado de vitamina A. Retinol, né? Tá de olho, tá? Então, assim, sempre quando a gente está suspeitando, por exemplo, de uma criança, né? Pode ser um adulto também, tá? Que tem essas lesões queratóticas espiculadas foliculares nos cotovelos, né? Nas áreas extensoras, uma das coisas que a gente pergunta é de fotofobia, né, de alteração visual, de cegueira noturna, tá? Sempre lembrando do frenoderma. Então, frenoderma, deficiência de vitamina A, tem associação com acometimento ocular? Sim, tá? Lembra do retinol, né? Tá bom? E aqui, gente, e esse paciente? Qual o grupo de doenças que se encaixa esse paciente? Provavelmente dentro das ictioses, né? Ictiose, gente, tem acometimento oftalmológico? Tem, tá? Várias ictioses, assim, pode cursar com acometimento oftalmológico. Mas, o que que a gente av- é, é, avalia, né, clinicamente nesse subtipo de ictiose? Ela é uma ictiose que as escamas elas são escuras, né? É uma ictiose nigricante que a gente diz, tá? Quem faz essa ictiose nigricante, gente, né? Que as escamas são maiores, né? Elas têm essa coloração mais escura, né? Faz esse aspecto aparentemente de sujeira, né? Esse pescoço sujo. É a ictiose recessiva ligada ao X, né? A ictiose por deficiência de esteroide sulfatase, né? A ictiose recessiva ligada ao X, gente, que acomete meninos, né? Pelo padrão genético. Ele pode estar associado com acometimento oftalmológico, vocês lembram? Porque o que que a gente lembra da ictiose recessiva ligada ao X? Ele dá só em meninos, ele está associado com parto prolongado, ele está associado com criptorquidia, é uma ictiose nigricante, ou seja, essa coloração mais enegrecida, né? Ele acomete essa região do pescoço, ele poupa a face e ele acomete essa região pré-auricular, né? Essa que é a característica clínica da ictiose recessiva ligada ao X. Ele pode ter acometimento ocular? Pode, gente, tá? O que que ele faz? Opacidades corneanas, tá? Assintomáticas, tá bom? Mas importante para a gente chegar no diagnóstico, tá? Porque, gente, se a gente não está no centro de referência, que tem teste diagnóstico, teste genético, né? Então a gente precisa, às vezes, somar algumas características oftalmológicas, a característica da escama, né? A característica da cor da escama, né? O que que poupa, o que que acomete, né? Se está associado com criptorquidia, se teve um parto prolongado, um parto difícil, tudo isso para a gente chegar nessa possibilidade de uma ictiose recessiva ligada ao X. Então, opacidades corneanas da ictiose recessiva ligada ao X, pelo menos dessa ictiose primeiro que a gente trouxe hoje, tem associação com a parte oftalmológica? Tem, tá? Bom, gente, e essa daqui, né? Essa daqui também é bem clássico. O que que parece isso daqui? Uma afta, né? Então, para quem é clínico, para quem é de qualquer especialidade, sabe que isso daí é uma estomatite aftoide, né? A afta, gente, pode estar associado com acometimento ocular? Esse é clássico, né? Esse sim. Por que vias normalmente?
Se a gente se aprofundar na estomatite aftoide recorrente, gente, né? A estomatite aftoide recorrente, ela tem uma quantidade enorme de etiologias, tá? Certamente a gente consegue encontrar outras etiologias que também pode associar com acometimento oftalmológico. Mas qual que é o clássico? Paciente, por exemplo, homem, né, jovem, que começa com uma estomatite aftosa, né, que pode preceder por muitos anos a estomatite, as aftoses genitais, artrite, pseudofoliculite, né, eritema nodoso, tromboflebite, que mais? Patergia positivo. Quem que faz tudo isso daí, gente? É a doença de BC, né? A doença de BC, ela tem associação com acometimento ocular? Sim, é critério, né? Critério diagnóstico, tá? Então, qual, gente? Vocês lembram? A uveíte posterior, principalmente, tá? Então, estomatite aftoide, a pessoa que tem múltiplas aftas, assim, a gente pergunta muitas coisas no nosso ambulatório, tá? Porque realmente ele pode ser uma manifestação de várias outras doenças sistêmicas, tá? Mas uma das coisas que a gente pergunta de olho vermelho, entendeu? De outras alterações oculares, né? Além das outras manifestações cutâneas que também pode estar dentro da síndrome de BC, né? Da doença de BC. Eritema nodoso, tromboflebite, quem mais? Patergia positivo, né? Pseudovesículas, né? Pseudofoliculite, tá? E a uveíte posterior. Então, a estomatite aftoide dentro da doença de BC, lembrar que clássico, né? É critério diagnóstico ali da doença de BC, uveíte posterior, tá? Beleza, gente. E aqui, o que que eu trouxe aqui duas imagens, tá? Parece que, por exemplo, é um membro inferior com essas escamas, parece que é aquele fundo de rio seco, né? Ou aquele eczema craquelé, são lesões bem, escamas aderidas, associado com uma hipopigmentação, né? De um aspecto gutato. É, e aí, gente? Que parece, né? Parece, por exemplo, um vitiligo mais um eczema esteatótico, né? Dentro dessas duas manifestações, se digamos que o paciente apresenta um prurido intenso, muito prurido, né? E que ele acaba evoluindo com essa característica de pele de lagarto, né? Lizard, e pele de leopardo, pelo prurido crônico, qual doença infecciosa que faz isso, gente? Um prurido tão importante que pode cursar com uma pele de lagarto, né? Uma pele de leopardo, oncocercomas, né? Virilha caída, né? Às vezes depois numa fase crônica faz uma atrofia cutânea, né? É a oncocercose. Oncocercose. A oncocercose, gente, pode ter acometimento oftalmológico, ocular? Sim, né? É a cegueira dos rios, né? Tá? Então, amaurose, catarata, tá? Então, assim, além das manifestações cutâneas, né, do oncocerca volvulus, né, que ele pode fazer os oncocercomas, alterações nodulares na pele, além dessa hipocromia vitiligóide pelo prurido, né, e além dessa pele no aspecto de lagarto, ele tem acometimento oftalmológico? Sim, tá? Cegueira dos rios, amaurose, catarata, tá? Então, doenças infecciosas, gente, se a gente lembrar de todas que a gente conhece, né, dentro da dermatologia, poucas apresentam acometimento ocular, né? A oncocercose é uma que apresenta, acho importante a gente lembrar dela, tá? Beleza. E esse paciente aqui, o que que ele apresenta? Qual que é a característica dermatológica que a gente vê? A gente vê algumas pápulas, né? Alguns cistos, nodulações, algumas confluentes na face, né? Alguns diagnósticos diferenciais que a gente pode levantar para esse paciente, mas digamos que são cistos. A gente tira um, por exemplo, e vem cisto epidérmico. Cisto epidérmico, por exemplo. Cisto epidérmico. Outro cisto epidérmico, tá? E aí, qual que é a nossa conduta? Simplesmente ir tirando o cisto epidérmico e pronto? Não, gente. É comum ter múltiplos cistos epidérmicos na face, por exemplo, um paciente que não teve história de acne, por exemplo, né? É um lugar clássico da cisto epidérmico na face? Não, dá no tronco, que a gente vê, né? Dá às vezes no abdômen, né? Dá nos membros, mas na face não dá. O que que a gente faz no nosso ambulatório quando o paciente
chega para a gente com múltiplos cistos, principalmente na face? A gente investiga a síndrome de Gardner, tá? Por que que a gente investiga a síndrome de Gardner, gente? Porque a gente sabe que a síndrome de Gardner, ele tem pólipos adenomatosos intestinais, pólipos adenomatosos intestinais. E esses pólipos adenomatosos intestinais apresentam risco de 100% de malignização. É importante a gente fechar o diagnóstico do paciente de uma síndrome de Gardner. Então, para esses pacientes, o que que a gente pergunta? Já tirou algum pólipo intestinal? Alguém na família já teve tumores intestinais? Tá? Para encaixar na síndrome de Gardner. O que mais que a gente pergunta para ele, gente? A gente pergunta se ele tem alguma alteração dentária, né? A gente pega uma luva, né? E palpa também, vê, né? A parte da mandíbula, da maxila, palpa para ver se tem o que, gente? Osteomas de mandíbula, né? Osteoma de mandíbula. Osteoma de mandíbula, por exemplo, tá? A gente pergunta se, se ele já fez alguma panorâmica, né? Se já apareceu algum tipo de cistos nas regiões ósseas, né? Procurando osteoma de mandíbula. Pode ter dente supranumerário, pode ter outras alterações dentárias também. Então, dente supranumerário, osteomas de mandíbula, fibromas de Gardner, tumores desmoides, né? Cistos lipomas, né? Isso é importante para a gente tentar fechar a síndrome de Gardner? Sim, tá, gente? Enfim, beleza. E a síndrome de Gardner tem associação com alteração oftalmológica? O que que vocês acham? Deve ter, né? Porque aqui vocês já estão vendo que é uma dermatite de padrão flagelado, né? Então, a síndrome de Gardner tem alguma alteração muito específica oftalmológica que ajuda bastante a fechar o diagnóstico de síndrome de Gardner? Tem, gente. Vocês lembram o que que é? É aquela hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, tá? É o Chipre, né? Hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, né? Que é uma alteração oftalmológica muito sugestiva da síndrome de Gardner, tá? Então, é importante fechar esse diagnóstico? Gente, 100% de chance de malignização dos pólipos adenomatosos intestinais, né? O tratamento, às vezes, é uma colectomia profilática, tá? Então, cistos na face, a gente encaminha para o oftalmo? Esse com certeza, tá? Para tentar achar essa hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, para ver se pode estar dentro de uma síndrome de Gardner, tá? Por causa disso daqui, desse motivo aqui que é muito importante, tá? Beleza? Bom, e aqui, gente? O que é isso daqui, né? Então, assim, todas já apresentaram alterações oftalmológicas, essa provavelmente não tem, né? O que que a gente vê aqui? A gente vê uma distribuição das lesões num aspecto muito caprichoso, né? Que a gente diz no aspecto flagelado. Quem faz isso, gente? Pouquíssimas doenças faz isso, tá? A dermatite flagelada, que quando o paciente chega, por exemplo, para a gente com essa característica de lesão, qual que é a primeira coisa que a gente pergunta para ele? Se ele comeu no restaurante japonês, né? Se ele comeu shiitake mal cozido, tá? Então, dermatite flagelada a gente sabe, né? Que pode ser por shiitake, ou se ele está fazendo algum tratamento hematológico, né? Então, dermatite flagelada pela bleomicina, tá? Interessante, gente, que essas dermatites flageladas, esse aspecto flagelado, que normalmente a gente encontra realmente no tronco, né? No tronco anterior, no tronco posterior, ele pode chegar para a gente só com hiperpigmentação, né? Precedida ou não de pápulas eritematosas e urticárias e lesões urticariformes, ou ele pode chegar nesse padrão mais inflamatório, tá? Mas esse padrão flagelado assim é bem característico. Só a dermatite flagelada por bleomicina e a dermatite flagelada por shiitake faz esse padrão clínico? Não, tá? Por exemplo, a doença de Still, né? Ele também faz um rash de padrão salmão que ele pode ter uma característica de dermatite flagelada também, tá? Tem outras dermatoses que também faz esse aspecto dermatológico. Mas ele está associado normalmente a dermatite flagelada por shiitake, por exemplo, por bleomicina, a acometimento oftalmológico clássico, aí esse daqui já não, tá? Então a dermatite flagelada está associada a alterações oftalmológicas, normalmente não, tá? Beleza, gente? Então, interessante, né? Então, acho que a oftalmo, o sistema osteomuscular, né? Eles apresentam muitas doenças que têm essa associação aqui com doenças cutâneas, tá? Então vamos lá, só para a gente lembrar, só para a gente repassar, tá?
Então, pseudoxantoma elástico, gente, pseudoxantoma elástico, estrias angioides, não é patognomônico, mas é muito sugestivo. A estria angioide ele pode ser assintomático ou ele pode causar alterações visuais, perda de campo visual. Então, é importante a gente encaminhar esses pacientes com esse padrão de pápulas amareladas na região cervical em galinha depenada para o oftalmologista, tá? Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada começa com sintomas gripais, depois evolui com uma meningite asséptica, depois evolui com uma ovite bilateral, desculpa, e depois evolui com desacusia e depois evolui com lesões vitiligoides e poliose, tá? Então está associado sim a alterações oftalmológicas. Frinoderma, deficiência de vitamina A, tá? Retinol, né? Lembra que o retinol é um derivado de vitamina A, né? Está associado a cegueira noturna, queratomalácia, então está associado a alterações oculares sim. Ictiose recessiva ligada ao X, ictiose do varão, soldar em menino, criptorquidia, parto prolongado, né? É uma ictiose nigricante, normalmente não melhora com a idade, acomete flexuras, né? Faz esse padrão de polpa face e acomete essa face lateral aqui da face, né? Está associado ao acometimento oftalmológico? Sim, opacidades corneanas, né? Doença de BC, os critérios da doença de BC, né, gente? Então, estomatite aftoide oral, afta genital, uveíte, patergia e outras lesões cutâneas. Essas outras lesões cutâneas pode ser eritema nodoso, pode ser tromboflebite, tá? Então, está associado a alteração oftalmológica? Sim, uveíte posterior, tá? Oncocercose, cegueira dos rios, né? Amaurose, catarata e a parte cutânea, né? A pele lizard skin, né? Leopard skin, né? Oncocercomas, então está associado sim a alteração oftalmológica. Síndrome de Gardner, osteomas de mandíbula, lipomas, cistos, é, pólipos adenomatosos intestinais e a hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, tá? Então tá assim. E a dermatite flagelada por shiitake, por bleomycina, esse não. Certo, gente? Então, aqui acho que a gente trouxe algumas doenças, né, com possibilidade de acometimento oftalmológico, tá? Isso aqui também é muito importante, né? O olho é um órgão nobre, né? E a gente precisa da oftalmo para avaliar os nossos pacientes que pode apresentar, né, lesões associadas ou às vezes para ajudar a gente no nosso diagnóstico, né? Porque algumas dermatoses apresentam alguns achados bem específicos que a gente não consegue ver, né? Então a gente precisa da ajuda do oftalmo, tá? Então essa associação aí da parte oftalmológica com a parte cutânea é muito importante. Beleza, gente? Então o vídeo de hoje é isso daí, tá bom? Até!